Olá pessoal, e aí, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não venho por aqui gravar, né? Tô um pouco gripada hoje, mas eu resolvi retomar com os vídeos aí do canal, né? Até porque a gente tem feito alguns serviços aqui na chácara, né? E é legal a gente registrar esses momentos, né? Então vocês vão ver minha voz aí um pouco estranha, né? E também faz muito tempo que eu não venho aqui. Quando eu decidi criar esse canal, seria porque eu gostaria de registrar, né? De deixar registrado todas as coisas que a gente fazia aqui, né? Para um dia a gente olhar esses vídeos, né? E ver as melhorias que a gente já fez, né? Lembrando que quando a gente começou aqui a chácara, a gente iniciou ela do zero, né? Então ela não tinha energia, ela não tinha água, ela não tinha frutas. As únicas frutas que tinham eram pés de limão, né? Porque era uma plantação de limão aqui. E quando a gente adquiriu aqui, a gente tirou todos esses pés de limão, até porque eles estavam todos, né? Condenados, né? Porque eram muito velhos e estavam todos com uma praga lá, um bolor, que era muito. Não dava mais limão, era muito feio de ver, né? Era um negócio que contaminava todo o caule aí do pé do limão, né? Então, assim, eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês nesse vídeo aí de volta, né? Eu vou gravar aqui pra vocês como que tá aqui, né? Tem chovido muito, a gente não tem conseguido fazer muita coisa por aqui, porque quase todos os dias chove, tá chovendo bastante, né? Então tem serviço que a gente tá tendo que ficar refazendo, principalmente meu marido, né? E assim, o mato, né? Que a gente não dá conta do mato, né? Então é isso. Então eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês como estão as plantas aqui, né? Como estão as coisas por aqui. E vou mostrando aí as mudanças que nós vamos fazer aí ao longo do período. Esse vídeo ele vai ficar um pouco curto, né? Porque como eu tô voltando hoje aí, eu só quero mesmo gravar, né, algumas coisas aí pra vocês, tá? Mas eu vou gravar um pouquinho aí como que tá aqui na chácara, né? É, as, Vocês veem aí, ó, as árvores tá bem cheia de folhas verdinhas, né, por conta da chuva, então a gente, né, tá assim, tá tudo muito verde aqui, inclusive o mato, né, e a gente nem tá dando conta, a gente roça, daí uma semana o mato já tá grande. Vou mostrar pra vocês, né, que a grama, né, eu rocei na semana retrasada e agora ela sementeou tudo. E aí eu vou mostrar pra vocês, então, né, como que ela ficou. E ela já tá, né, numa fase de roçar novamente. Mas eu nem terminei de roçar onde eu queria, né, mesmo roçar. Porque a gente tá limpando aqui a frente da chácara, que a gente vai deixar tudo limpinho novamente. Eu acho que as últimas vezes que a gente gravou, que eu gravei, né, é, os, os matos aqui, não tinha mato aqui nessa parte da frente, aqui tava bem limpinho. Acho que eu mostrei gravando, aguando o gramado, né? E como faz muito tempo, acabou acumulando uns materiais de construção ali durante a fase de construção da casa, né? E acabou ficando ali na frente, tá? Então, eu vou mostrar aí pra vocês, né? Tô aqui sentada na sombra aqui, como eu tô meio gripada, então hoje eu não vou forçar pra ficar trabalhando aqui. Se amanhã eu tiver um pouco melhor, né? Hoje é sábado e eu acho que é dia 17, 17 de janeiro, né? Mês que vem é meu aniversário. Vou fazer 43 anos, tô ficando velhinha. E é isso, né? Fazer essas mudancinhas aqui, até porque a gente tem que ir devagar, né? Fazendo
de acordo com o que alcança os nossos pés, né? Então, eu vou gravar mesmo para deixar registrado, né? E para quem quiser acompanhar, né? A minha família acompanha quando eu gravo. Então é isso. Não trouxe o meu microfone, né? Acho que nas últimas vezes que eu gravei eu tinha comprado um microfonezinho e acabei não gravando mais, né? Então tem que até ver aonde tá esse microfone, né? Hoje eu decidi, assim, porque tá um dia gostoso aqui, né? Tá bem bacana aqui. Eu plantei algumas coisas ali e eu gostaria de deixar registrado, né? Essas imagens aí para vocês, né? Então é isso. Então eu espero que vocês gostem, né? Espero que vocês acompanhem e no futuro a gente olha esses vídeos, né? E fala, olha, né? Tudo que a gente fez, né? Então a importância da gravação desses vídeos é mais para isso, né? Pra gente realmente voltar aí no passado, né? E ver todas as coisas que a gente já fez de melhoria aqui, né? E ver até onde a gente é capaz de chegar, né? Então, com pouco, mas com Deus a gente chega longe, né? Então, vamos lá, né? Então, eu vou gravar aí pra vocês, tá bom? Olha o pica-pau, gente, da cabeça vermelha. Voou. Então, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, né? Desculpa um pouco aí, muita claridade, né? Mas é que hoje tá bastante sol, né? Apesar de ter chovido muito essa noite, mas hoje tá bastante sol. Então, eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui a chácara, né? Com todo esse tempo de chuva, né? Que a gente tem enfrentado por aqui. Ao mesmo tempo que tá muito sol, aí vem os momentos de bastante chuva também, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Bom, aqui é a parte de baixo lá da chácara, né? E olha só como que tá lá embaixo, né? Tá bem mato, não dá nem pra descer lá. Eu tenho medo de andar aqui no meio por conta de cobra, né? Então eu não vou descer lá pra mostrar, mas olha só, bastante mato, né? Então o mato toma conta. E mesmo quando a gente carpe, ó, aqui é pedaço que a gente já limpou na semana retrasada, ó. Então, já tá com mato novamente. Aqui foi limpado hoje, né? Então tá bem limpinho mesmo. Aí nós temos aqui o pé do nosso romã, né? Ó, tem frutinhas ali saindo, né? Então tá bem bonito, como tem chovido bastante, né? Então tá bem bonito. Aqui a gente tá fazendo uns limpa, então essa madeira toda aqui, ela vai descer lá pra parte de baixo da chácara, né? Vai ficar lá e a gente vai armazenar ela lá. Aqui é o pé de caju, né? Ele tá grande, bem grande, ele cresceu mais das últimas vezes que a gente gravou o vídeo. Nós temos ali embaixo o pé de jabuticaba, né, ó, que tá meio no meio do mato aqui, tá? Ele tá bem grande também, que ele cresceu bastante. Aqui algumas plantas, né, que a gente deixou ali, sempre tá aguando. Quando não chove a gente joga água, né? Tem cajamanga ali. E aí aqui nós temos os pés de bananeira, né, que tá fechando demais, então a gente vai ter que dar um limpa nesses pés de bananeira, né, porque soltou muita muda, tem muito mato e é perigoso. O nosso pé de mandacaru tá no meio do mato também, né. Aqui os meus vasos, né, que eu tava fazendo para pôr no jardim de inverno, já deixando eles meio que pronto. Mas aí é esse bambuzinho. Só que esse bambuzinho, ele vira meio que uma praga, né? E aí ele é perigoso ele estourar os vasos. Então a gente resolveu que a gente vai arrancar, né? Eles estavam muito maiores, esses pés de bambuzinho aqui. E aí a gente resolveu que a gente vai arrancar eles, né? Porque, ó, tá vendo? Ele solta essas ramas aqui, ó.
e vai embora, né? Então é muito, né? E dá muito mato aqui também. Então é muito que solta. E aí a gente decidiu que não vai ser mais essa planta não, porque senão ele vai estourar o vaso. Então eles estão aqui para poder arrancar esse bambu, né? Aí ali tem o pé de canela, né? O pé de canela. Aqui tem algumas mudas aqui de gairova, que a gente fez muda. Porque a gente tem as gairova grande aqui, ó. E aí cai os coquinhos, a gente cata e faz muda, né? Acho que agora não tem nenhum coquinho, mas se tiver ali do outro lado eu vou mostrar pra vocês. Aí aqui são minhas plantinhas, né? Isso aqui é uma bromélia, ó, que eu coloquei aqui nesse galho aqui, abandonado aqui. Eu deixei ele mais pra frente, pôr ele no jardim, então ele vai lá pra frente, né? Ali algumas plantinhas. Aqui nós temos pé de guaco, né? Olha que bonito o guaco aqui. Esse pé dessa folhagem eu não sei o que é. Ele parece açafrão, né? Ele dá uma florzinha bonita, mas eu não sei o que é. Mas não é açafrão, é uma folhagem mesmo. Isso aqui, ó. Quem lembra disso aqui? Alguém aí conhece? O que é isso? Bom, isso daqui é de passar em pinge. Isso aqui é arnica, tá? Arnica. Então, a arnica a gente passa na ferida, né? Impinge, quando a gente tem impinge. Aqui algumas plantas, né? O mato, ó, bastante mato, tomando conta. E a gente limpa e o mato já sai logo, ó. Aqui também, né? Aqui são as minhas rosas do deserto. Eu mudei ela de lugar. Ela tava em outro lugar, eu coloquei tudo aqui porque a gente vai construir um banheiro aqui nesse pedaço aqui, né? Então eu tirei tudo e coloquei pra cá, eu e meu marido. Aqui são algumas mudas de pitaia que a gente vai plantar. Então eu deixei elas ali pra elas, né, ir ramificando. Aqui algumas plantas, né? Eu não sei, acho que as últimas vezes a gente tinha acabado de fazer essa estantezinha para colocar as minhas plantinhas, né? E aqui também eu tenho outra bromélia, essa até soltou broto, né? Então, eu tenho essas plantas aqui. E aí, aqui na parte da casa, né? A gente não mexeu mais, a gente só mexeu na parte lá de trás, pro lado do vizinho. A gente rebocou lá, né? E deixou certinho lá, né? Pra já não ficar infiltrando água, né? Mas olha como tá de mato, né? Aí a gente não dá conta de limpar, então aos poucos a gente vai limpando, o mato nasce de novo. Essa época de chuva é complicada, ao mesmo tempo que é bom, né? Mas é ruim por outro lado por conta do mato. Ó, eu tava falando do pé de bananeira, mas olha o pé de bananeira, ele já tá soltando cacho de banana, olha lá, que bonito que tá, né? Então, ali tem um, no outro lá de baixo também tem, ó, aqui também tem um, ó, né? Então, tem que dar uma limpa nesses pés de bananas também, porque não pode deixar fechar muito, que é perigoso cobra, né? Aqui, ó, tem algumas mudas de pitaia aqui também no meio, que a gente vai tirar daqui, colocar lá onde tá as outras, né? Pra poder ficar tudo junto. E aí aqui é o pé de graviola. Ela começou a dar frutinha, mas, gente, quem mora na área rural é complicado. Quem tem área rural. Eu não sei se aí na casa de vocês, né, é assim, mas quando começa a sair frutinha, os bichos atacam. Aqui a gente tem um problema aqui no pé de graviola, com as frutinhas da graviola, que é, olha aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, os ponteiros tudo comido, ó. Dá umas lagartas, né? Eu acho que as borboletas vêm, colocam os ovos aqui e aí dá as lagartas. As lagartas comem tudo, além delas comer a frutinha que tá saindo, né?
elas ainda comem a folha, né? Então, olha, elas comem tudo, elas picotam tudo as folhas. Vocês vão ver aí que tá tudo picotado, olha aqui, ó. Tá vendo? E é as lagartas. Então, a gente não conseguiu ainda salvar nenhuma frutinha, né? Esses dias estavam lotados de frutinha, mas agora não tem mais. Ó, aqui é o pé de erva cidreira, né, que a gente tem nos vasos aqui, ó, nos vasos sanitários, a gente limpou eles direitinho e plantou erva cidreira, né. E aqui as minhas plantas, né, boldo, ó, pé de boldo. Isso aqui também diz que é uma planta para saúde, mas eu não sei o nome, era da minha mãe. E aí eu trouxe pra chácara. Eu tenho bastante mudas dela que eu fico com dó de jogar os galhos fora. Ai, gente, eu sou um problema sério com isso, eu tenho dó. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, as minhas mudinhas. Olha o tanto que eu tenho das mesmas mudinhas. Porque elas vão lotando vasinho, olha aqui, o tanto que dá num vasinho, né? Aí eu fico com uma dó de jogar fora. E aí eu vou replantando. Então, vai multiplicando demais, né? Ó, aqui eu tenho algumas plantinhas também. Acho que essa daqui tá morrendo, ó. Morreu essa. Acho que é muita chuva. Mas as outras ali tá bonita. E aí eu fico com dó, tá vendo? Ó, tem mais aqui, ó. Tem mais... Aí dessa daqui eu coloquei mais nesse vaso ali, ó. E essa daqui também, eu tenho tanto vaso dela. Então eu fico com dó. Ó, aqui são todas minhas rosas deserto, pé de abacaxi. E essa aqui, gente, chama moringa seca. Ó a vareta que ela dá. Essa planta era da minha mãe também. Então eu cultivo ela, né? Desde que minha mãe faleceu, meus pais faleceram. E eu trouxe ela pra chácara e ela tá aqui. Só que ela tá no vaso, eu preciso arrumar um lugar pra plantar ela, né? Eu acho que eu já devo ter falado dela em algum vídeo, né? E aí eu preciso plantar ela num lugar. Aí aqui é o gramado do parquinho, né? Ó, o parquinho com tanta chuva, né? Que tem assim, chuva e sol, ó. O parquinho estragou, tá bem estragado, ó. Nós vamos repor todas essas madeiras. Dos balanços a gente até mandou fazer já. As madeiras já tá pronta, né? Só mesmo trocar. Aqui, ó que bonito que saiu aqui. O cravinho laranjinha, né? Aqui eu não consegui terminar de roçar ainda da última vez. E aqui deu uma limpada, mas ó, já tá brotando tudo de novo. E aqui é o pé de acerola. Esse pé de acerola, ele dá acerola o ano todo, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, já tem de novo florzinha, ó. Já tem, tá saindo frutinha de novo, sabe? Então, é o ano inteirinho. Olha lá a acerola, ó. O ano inteiro, acerola verde, né? Então, é o ano inteirinho dando acerola, cheio de florzinha, ó. Sabe? Então, a gente quase nem come. Eu como mesmo quando eu venho aqui. Eu nem faço mais suco. Mas ela é extremamente doce, essa acerola. Até a mais verdinha é muito doce, né? Aqui no meio do mato, nós plantamos aqui, ó. Pé de cajamanga. Tá vendo que já tem as frutinhas ali saindo, ó. Tá vendo o galinho aqui, ó? Vamos melhorar um pouco aqui a iluminação pra vocês verem. Olha lá o galinho, ó. Que bonitinho, já das cajamangas já saindo. Então, ela também, se deixar, ela dá bastante frutinha, né? E é isso. Aí aqui, ó, essa grama eu rocei há 2 semanas atrás. Aqui tem hora que tá na sombra, tem hora que tá no sol, né, ó. Essa grama foi roçada há 2 semanas atrás. Olha o jeito que já tá. O pé de manga, ó. Depois que ele deu manga, agora faz acho que um mês e pouquinho que ele terminou de dar manga.
ele ficou meio desgalhado, né? E a gente tá tentando dar uma melhorada nele. Deu uma podada nele, né? Pra ver se ele dá uma melhorada. Então, vamos ver, né? Aqui é os pés de coqueiro, ó. Ali é os brinquedos também, escorregador também. Tudo vai ter que reformar, pintar, né? Nasceu uma árvore ali no meio, ali que tem que arrancar. Que não é árvore, é uma árvore boba ali. E aqui a gente só gosta de pé de fruta, né? Tem bastante coco, ó. Pé de coco também tem aqui. Tem as gairova, que é de palmito que a gente plantou. Isso aqui eu vou tirar daqui. Depois quando eu limpar, ó, tô no processo de limpeza, olha aqui. Isso aqui, acho que da última vez que nós gravamos vídeos não tinha isso aqui, né? Foi ficando, porque a gente não dava conta, né? Então, é isso. Olha o gramado. Então, não sei se vocês conseguem ver, ó. Mas ela sementeou tudo, ó. Tá vendo a semente aqui, ó? Ó. Então tá tudo assim o gramado. Onde você olha, tá cheio de semente. É isso. Aí tem algumas coisas que eu acho que vocês nunca viram nos vídeos aí, porque eu acho que eu não tinha filmado ainda. Então, eu vou mostrar pra vocês. A gente aproveitou uma carriola velha que a gente tinha. E aí, nós fizemos essa carriola de cebolinha. Gente, toda semana eu colho cebolinha. Essa cebolinha aqui, ela tá com uma semana de colhida. E ela já brotou tudo. Aí eu só venho aqui, ó, tiro os matinhos, né? Dou uma limpezinha aqui pra tirar os matinhos, pra não estragar elas, né? E a gente vai cultivando. E só que também aqui a gente tem ataque de lagarta, né? Cebolinha, vocês acreditam nisso? Então, de vez em quando você vem aqui, tem uma lagarta na cebolinha. É que agora eu não tô vendo nenhuma aqui, senão eu ia mostrar pra vocês. Mas tem umas lagartinhas verdinhas que fica aqui. Aqui são alguns pés de plantas, né, que a gente deixou aqui mais próximo. Ó. Mudas de pé de manga, né? Os pés, tem pé de coqueiro 3 folhas aqui, ó. No meio, tá vendo? E aqui tem mato também aqui no meio. Tem algumas frutas. Esse aqui eu não lembro qual fruta que é. O nome agora. Pé de limão, ó. Tem bastante pé de limão aqui ainda no meio aqui, que a gente fez muda, né? Tem essa melissa, acho que é melissa isso aqui chama, que é erva cidreira de folha, né? Parece que chama melissa. Aí tem fruta, isso aqui eu também sei que é fruta, ó. Aqui também, ó, que eu falei pra vocês da arnica, né? Arnica. E aqui, ó, mais pés de manga. E aqui saiu flor no meio. E aí, no meio dos pés de flores, tem um pé de... como que é o nome disso, gente? Siriguela. E aí, eu vou filmar lá do outro lado, porque aí dá pra ver as frutinhas que tem nela. Vou mostrar pra vocês. E aqui tem bastante pé de plantas, ó. Aqui é amora, né? Um pé de amora no vaso. Aqui é aquele de espantar pernilongo. Esqueci o nome agora, depois eu lembro. Aí aqui é uma folhagem, ó, que bonita a folhagem. Isso daqui era que tinha lá no vizinho, perto da onde eu moro. E aí o Marcos pediu pra ele uma muda e ele deu a muda. E agora, ó, da muda já tem 2 mudas. E ela vai multiplicando, ó. Multiplica demais. Aqui é um pezinho de goiaba que a gente tá tentando salvar. Aqui, ó, é um bambuzinho que tem aqui e várias plantinhas que a gente tem aqui, né? Bastante plantinha. 11 horas, né? Isso aqui é pé de coloral.
Ó, a gente tem bastante muda aqui. A gente fez mudas de coloral. E aqui é manjericão, né? E deixa eu achar o pé de siriguela aqui pra mostrar pra vocês. Ali, ó. Eu vou entrar aqui com o celular aqui no meio. Ó, tá dando pra vocês verem aí? É isso aí, siriguela, ó. Ó, quanta siriguela tem, né? Mas é legal. Eu não tinha pé de siriguela ainda. Aqui no meio tem pé até de gengibre. Só que eu não sei se tá nesse vaso aqui. Eu sei que tem muda de gengibre aqui no meio. E aqui, ó, é plantas, pé de coloral, outras plantas e os coqueiros 3 folhas, ó. A gente tem acho que 3 coqueiros 3 folhas, se eu não me engano. E pé de goiaba aqui também, ó, mais pé de goiaba. Aqui outras plantas, né? Uma coisa que a gente fez aqui, ó, foi colocar algumas plantas penduradas aqui nos pés de manga, né? Então a gente colocou, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é orquídea. Certo. Aí aqui, outros pés de orquídea, ó. A gente aumentou bastante, né? As orquídeas que tinha aqui. Aqui tem mais, ó, pé de orquídea, ó, samambaia, né? A gente tem pé de samambaia. A gente plantou algumas folhagens que sobe aqui no pé de manga. Aqui tem mais samambaia, ó. Que bonita que tá a samambaia. Ó, aqui também tem mais samambaia, né? Ó. Clarear aqui pra ver se melhora. Ó. Aqui é samambaia. E aqui, gente, essa orquídea, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês, que parece que deu uma escurecida na imagem. Deixa eu virar aqui, ó. Olha só que bonito. Ela tá soltando aqui, né, os cachinhos, ó. Que bonito que tá. Não tá focando direito, mas ela tá soltando um cachinho aí. Essa orquídea, ela sem... Ah, agora focou um pouquinho, ó lá, ó. Ó que bonito. Essa orquídea, ela já soltou semente várias vezes, né? Aqui também, ó, vários vasinhos de orquídea, né? Então a gente foi espalhando aqui. Eu consegui multiplicar bastante minhas orquídeas, ó. Aqui no pé de manga, ó, aqui no vaso, coloquei bastante. Aqui, ó, tudo é pé de orquídea. Ó, aqui a gente colocou ela encaixadinha aqui, ó. Essa daqui é igual aquela que tá soltando a flor lá. Aqui é meu pé de jiboia, né? Aí pronto, ajustou. Então essa parte aqui que eu quero limpar, né? Daqui uns dias isso aqui não vai ter mais nada, vai ser tudo só deixar livre pra nascer a grama, né? Tinha um pé de coqueiro escondido ali no meio, ó. Ele ressurgiu, né? Então isso aqui é tudo o resto de materiais que foram sobrando aqui da construção da casa, né? Aí aqui eu tinha plantado algumas plantinhas, né, ó. Ó. Aqui é o pé de abacate que tá produzindo, ó. Nosso pé de abacate é a primeira vez que ele produz. Olha que bonito. É a primeira vez, primeira carga dele, né? Ele teve uma vez que ele soltou florzinha, mas não saiu nada. Aí depois essa, então a florada mesmo foi a segunda, mas fruta é a primeira. Da outra vez não teve nada, ó. Aqui mais plantinhas, dracena, cróton, babosa, espada de São Jorge,
Ó, as plantas, né? Essa espinho daqui, ela chega a cortar. O dia que eu plantei ela, ela corta a mão da gente. Porque ela tem espinhos. Ó, tem espinho na ponta. Isso aqui é pé de abacate também. Ó, pé de abacate. Essa aqui é uma folhagem que é um tipo de dracena. Aqui é outra folhaginha que tá capingando, mas tá indo agora. Até que ela deu uma melhorada. Isso aqui é pau d'água. Ó, tinha quase que morrido. Ficou só o pau mesmo. Agora tá soltando as folhagens. Aqui é outro cróton, ó. Que a gente tem um cróton aqui e tem outro ali mais pra baixo. Isso aqui é uma folhagem também. Aqui, eu nunca lembro, não sei se é bacupari esse daqui. Tem um que é camu-camu, bacupari, tem umas frutas meio diferentes aqui, que nem eu às vezes sei o nome. Aí, esse eu não sei se é o camu-camu, bacupari. Ai, ai. Esse agora não tem frutinha, mas tá saindo flor de novo, ó. Ele também quase que dá o ano todo também. Já tem algumas frutinhas bem pequenininhas aqui. O dia que eu fui roçar aqui, tava muito mato aqui, aqui tinha uns pés de mato. A hora que eu fui roçar tinha marimbondo, levei umas picadas de marimbondo. Isso aqui eu plantei semana passada. Foi semana ou semana passada? Acho que foi essa semana, no início da semana, porque eu não tô trabalhando durante a noite ainda, né? E porque não voltaram as aulas, só tô trabalhando durante o dia. E aí eu vim pra cá e ajudei meu marido aqui a plantar essas bromélias gigantes aqui, ó. Bromélia imperial. Só que a gente tem um problema, que a gente tem duas bromélias imperiais. Essas bromélias fazem bastante tempo que eu comprei. Eu comprei em Rio Preto. E um dia que eu fui visitar minha irmã, eu comprei elas. Só que essa daqui, ó, ela não soltou flor ainda. Mas essa aqui soltou flor. E aí eu descobri que depois que ela solta flor, é porque ela vai morrer. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tô feliz, porque ela tá muito bonita, eu tô triste porque eu fiquei sabendo que ela vai morrer. Então eu tô tentando, né, ver que se ela vai soltar muda. Diz que ela solta muda antes de morrer, né? Aí eu tô vendo se essas flor dela aqui tem semente. Então eu vi que algumas tinham semente, eu já peguei pra ver se eu conseguia fazer muda, né? Mas eu acho que é muito difícil. Eu tô achando que então, depois que ela morrer, aí vai me restar só adquirir uma nova para plantar no lugar dela, né? Mas tomara a Deus que antes dela morrer, ela solte um broto. Então eu plantei ela aqui esses dias, na esperança então dela soltar broto, né? Mas ela tá bonita, ó. E já faz tempo que ela tá com flor. Ela tava na minha casa. Aqui, ó, as florzinhas dela é isso aqui, ó. E dentro dessas cápsulas aqui tem as sementes. Tem umas sementes. Então, vamos ver, né? O que vai acontecer. Aqui nós plantamos um pé de coloral, ó. Até protegemos aqui pra nada, nenhum bicho vir aqui comer ele, né? Aqui esses tijolos, eles estão sendo retirados hoje. Meu marido tá tirando daqui. Ele tá levando para outro lugar, porque nós vamos limpar esse pedaço aqui também, para plantar mais um pé de fruta e mais algumas flores, né? Plantas, folhagem. Aí aqui é o pé de tâmara, né? Aqui a gente aprendeu a fazer muda. Esse aqui é eu já contei a história dele, né? Que ele foi ganhado a fruta que veio de Dubai, né? Um ex-patrão da minha cunhada, ele ganhou a fruta. E aí ele pegou as sementes e fez muda, aprendeu a fazer muda. E aí a muda, ele deu uma muda pro meu marido, né? E só que depois a gente também acabou aprendendo a fazer as mudas, né? E a gente fez em casa, tem mais algumas mudas, acho que a gente conseguiu fazer mais de 15 mudas. Aí a gente conseguiu, fez as mudas e as mudas algumas a gente doou
né, dessa tâmara. A gente fez as mudas e doou. E uma das mudas que a gente doou já deu cacho de fruta, né? As nossas que estão lá em casa não deu nenhuma, nem essa que a gente ganhou também não deu nenhuma muda. Aqui, ó, a grama morreu um bom pedaço aqui, porque tava cheio de mato. Agora que a gente tá recuperando ela, nós estamos replantando grama aqui, né? De pouquinho em pouquinho a gente tá replantando as gramas aqui. Aqui também, ó, bastante morreu, ó. Então agora a gente vai tentar jogar aí umas sementes, umas mudas, né? Ó, como que tá aqui. E aí vamos ver se ela vai brotar, né? Então, vamos ter fé. Mas é isso, ó. Aqui foi tudo roçado agora recentemente, porque tava puro mato, ó. Lá ainda tá mato. A mudança, né, que a gente fez também foi plantar aquele coqueiro lá na frente, ó. Esse coqueiro aí que antes não tinha, né? Então a gente plantou lá. Então tem algumas situações aí que a gente fez aqui pra chácara, né? Que acho que não foi postado das outras vezes aí no canal. Mas é isso. E são as frutas, né? Lá pra baixo eu não vou pra lá porque é perigoso, né? Ficar andando no meio do mato. Eu gosto, né, de mostrar lá embaixo depois que eu roço, né? Então eu vou mais pra frente, eu vou roçar lá, passo a máquina, né? E eu gosto de passar a máquina, que a máquina deixa o mato bem baixinho mesmo. E aí eu vou roçar lá e depois, né, mais pra frente eu mostro aí pra vocês, tá? Porque não dá pra ficar andando no meio do mato, né? Mas aí vocês viram, né? Vou mostrar aqui pra vocês, né? Como que tá olhando daqui de cima pra baixo, tá? Ó. Tá assim, né? Ainda tem esses tijolos aqui, né? Pra tirar. Esses madeiras. Essas peças que a gente ganhou de resto de mármore, esses tijolos. Essa mesa a gente tava com uma ideia de arrancar ela daqui, mas a gente tem medo de arrancar ela e ela quebrar, porque ela foi fixada aqui com cimento. Então assim, haverão mudanças por aqui, né, aos poucos, então vamos ver o que a gente vai fazer, né. Ó, aqui tem um pé de cróton também, né. Ele morre, cai todas as folhas, depois brota tudo de novo. E aí vai. Ele é diferente, essa folha dele é diferente. Ela é da fina. E tem um outro cróton ali, eu vou mostrar pra vocês. Um outro cróton que tem ali. Aqui ainda tem esse... Isso aqui é só pra aproveitar isso aqui, ó. Que a gente vai aproveitar, limpar, lixar ele, né? E fica novinho de novo. Tem um restinho de material aqui, né, de construção, tijolos. E ali o parquinho, lá embaixo a casa. Aí aqui, ó, a gente colocou aqui os bancos, né? Colocou um tronco no meio para quando a gente senta ter onde colocar as coisas, apoiar as coisas, né? E aqui a gente usa para fazer churrasco, ó. Tem mesa aqui, né? Tem pia. Nas últimas gravações aí vocês viram que tinha pia, né? Aqui tem bastante plantas ainda, ó. Bastante plantas. Ah, vou mostrar uma planta bonita pra vocês, ó. Isso aqui, ó, é um açafrão. É ornamental. É bonito, ele dá as batatinhas e elas praticamente morrem. Daí elas brotam tudo de novo. Aí tem algumas folhagens aqui, ó, que eu tô cultivando aqui, ó, que bonito esse, né? Ó, que bonito. Esse aqui é a Dracena normal, né? E essa daqui, ó, é a Dracena Baby. Eu aprendi a fazer muda dela, eu tinha comprado esse vaso, ó.
E agora, ó, o tanto que eu tenho. Eu tenho esparramado Dracena Baby por um monte de lugar que eu aprendi a fazer muda agora. Né? Aqui babosa, lírio, ó. Ele acabou de soltar flor, ele tinha flor. Agora tenho que até fazer uma limpeza, ó, a flor secou dele, ó. Eu tenho até que fazer limpeza nele, tirar essas folhas secas aqui. E daqui uns dias ele tá florindo de novo. Ó, dracena, ó, pé de manga. Tem um monte de muda aqui ainda. Né? E aqui a gente sempre traz nosso acampamento aqui, ó. Tem outra mesa aqui, ó, né? Ó que legal. Eu trouxe almoço aqui pro meu marido hoje. E aqui, ó, é umas plantinhas que eu trouxe para plantar aqui, que era do aniversário da minha sobrinha. Aí eu trouxe para plantar elas aqui. Ah, porque eu não mostrei para vocês, mas olha, eu tenho aqui mais plantas, ó. Tá vendo? Ó, espadinha. Ó, aqui é anador de pirona, não sei. Aqui eu tenho mais umas plantinhas, ó. Inclusive essa aqui eu acho que é uma fruta. Não tenho certeza não, mas eu acho que é uma fruta. Tem um coquinho aqui, ó, que brotou. Aí tem uma outra aqui que também deu semente aqui, ó. Que eu não sei também o nome dela, né? Então é assim, vai aparecendo coisa, a gente vai ganhando e vai trazendo pra cá. Ó, aqui tem a espadinha amarela com verde, aqui tem a mais esverdeada, né? O problema é que aqui, ó, nasce muito mato, então a gente tem que ficar arrancando. Eu arranco tudo, quando eu vejo, já meto a mão e tiro já. Aqui, ó, eu fiz essa barquinha cheia de calanchoe aqui, ó. Tá vendo? Ó, tudo calanchoe. E também tem essas... Ó, eu fiz essa barquinha com todas essas calanchoe, ó. E tem essas daqui também, ó, que vem um monte de borboleta aqui, ó. Eu não sei o nome dela, é tipo umas margaridinha. Ó, que bonita. Ó. Né? Então ela tem de várias cores, ó. Tem o tom de laranja, tem a pink, ó que bonita a pink. E tem essa rosada mais clara, ó. Então acho que tem 3 cores. Eu acho que tinha mais, mas eu acho que eu perdi. Aí aqui eu plantei um monte de calanchoe também, ó. E cada uma é de um jeito. Uma é vermelha, olha essa que bonita, ó. É estilo aquela uma que eu vou plantar lá, que eu ganhei do aniversário da minha sobrinha. Aqui também eu fiz umas mudinhas, ó. Esse aqui foi meu cunhado William que fez, que me deu, né? E eu tenho um pouco dela lá embaixo. E eu trouxe um pouco e plantei aqui em cima também. Aqui, ó, o galinho eu tenho dó de jogar fora, ó. E olha só, tá soltando mudinha já. Então aqui é tudo calanchoe, ó. Essas daqui é a mesma daquela dali da frente, que sai meio rosada, meio alaranjada. Aqui é pé de goiaba, ó. Ó, pé de manga. É isso. Então tem assim, bastante fruta, né? Mas a gente tá achando lugar para ir plantando elas. Eu vou ir aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem mais planta aqui, ó. As minhas plantinhas aqui bonitinhas. Aí aqui, ó, meu croton. Tem um croton aqui, né? Tem um comigo ninguém pode escondido aqui, porque ele não é muito fã de sol, então eu deixo ele escondido aqui. Porque senão ele não fica bonito, não. Tem uma orquídea aqui, ó, na árvore também. Tem uma trepadeirinha aqui, ó, uma folhagem de trepadeira. Uma florzinha bem bonitinha, que eu não sei o nome. Ela parece um tipo de suculentinha, mas ela dá essa florzinha bonitinha. Aí aqui tem essa planta aqui, que é aquela que espanta os pernilongos. Não é aloe vera, esqueci, gente. Ela tem cheiro de tipo um eucalipto, mas agora eu não consigo lembrar. Tentei lembrar lá na hora que eu tava mostrando lá do outro lado ali, que eu também tenho dela, e esqueci. Não consigo lembrar o nome. É um capim, parece erva cidreira, mas é para esplantar pernilongo. E aqui é um tipo de dracena também, né? Aí assim, ó, pitaia, tá vendo? Ó, eu tenho dó.
Aí eu acabo colocando aqui nos vasos, depois eu tiro. Mas é isso, gente. Assim, lá pra baixo tem bastante coisa que a gente fez. A gente plantou, não sei se vocês estão vendo lá, ó, lá na frente tem uma carreira de coqueiro gairova, né? Que a gente plantou. Tem bastante pé de bananeira lá pra baixo ali, ó. A gente plantou uns pés de limão também, né? Aí tem um baru, pé de baru lá embaixo, também plantado. E é isso. Assim, é o que a gente vai conseguindo fazer aos poucos, né? Porque a gente trabalha também, né? Então, aos pouquinhos a gente vai conseguindo aí fazer umas coisas aqui na chácara, né? A mão de obra aqui é cara, né? Tanto para construção quanto para limpeza, né, de terreno. E antes a gente até tinha um rapaz que cuidava, ajudava a gente a cuidar aqui, mas agora ele não gosta mais de trabalhar de fim de semana, né? Ele não quer mais trabalhar de fim de semana. Antes ele trabalhava, então a gente vinha para cá no fim de semana, ele vinha para cá também. Mas ele tem trabalho durante a semana e os finais de semana, então ele descansa, né? Tá mais que certo, né? Que a gente vai ficando mais velho, a gente já não tem mais a mesma disposição, né? E então a gente tenta dar conta aí o que a gente consegue aqui, né? Meu marido trabalha bastante aqui, né? Então ele vem bem cedinho pra cá nos finais de semana, né? Eu tô olhando aqui porque tem barulho de passarinho aqui no pé de manga. Então ele vem pra cá nos finais de semana e aí ele chega cedo, né? E tenta agilizar bastante coisa aqui na chácara. Então assim, é isso, né? Acho que já deu um tempo até bom aí falando com vocês. Não vou ficar editando muito vídeo, né? Eu vou cortar só algumas partezinhas aí, o resto eu vou colocar. Não vou ficar muito perdendo tempo com isso, não, porque eu não vim, né, criar canal para ficar muito trabalhando vídeo, nada, né? É para deixar registrado mesmo, né? Quero mostrar mesmo a vida real aqui, não quero ficar editando muita coisa, não, né? E é isso. Se der tempo ainda hoje, eu quero gravar um outro vídeo, né, com uma novidade aí, que eu gostaria de falar para vocês aí, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu estava com saudade aí de gravar, por isso que eu tô voltando, né? Até porque eu queria muito deixar as coisas registradas, né? Aí no meu canal para um dia, né, a gente olhar para trás e ver aí o quanto a gente trabalhou, mas o quanto a gente chegou longe, né? E é isso. Um beijo a todos, né? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.